Eu quero trazer uma outra discussão nesse vídeo aqui. Quero saber, você realmente quer empreender ou você está fugindo do teu chefe, da rotina, ou você está precisando de verdade ter uma renda extra, algo que vai te sustentar mais do que o que você ganha hoje? Você precisa ter claro qual é o objetivo do porquê você está buscando empreender. Porque quando a gente vai buscar empreender, seja no mundo digital, seja no mundo offline, a gente vai ter mais liberdade para muita coisa, certo? A gente vai conseguir definir os nossos horários de trabalho. Se eu quiser acordar meio-dia para poder trabalhar, eu posso. Se eu quiser ficar acordado até 2 horas da manhã, eu posso. Eu tenho muito mais liberdade. E quando a gente trabalha de CLT, porque eu já trabalhei de CLT durante bastante tempo da minha vida, eu comecei trabalhando num posto de gasolina. Depois, eu trabalhei 4 anos num posto de gasolina. Em 8 meses, eu fui promovido nesse posto de gasolina a gerente, não de pista, mas da parte do escritório, de contabilidade, aquela coisa toda, certo? Depois eu trabalhei mais 4 anos dentro de uma indústria de pescado. Então eu sei muito bem o que é a gente trabalhar de CLT, certo? E na parte de CLT, quando a gente está trabalhando para alguém, a gente consegue desenvolver muito bem uma rotina. A gente acorda de manhã, se arruma, vai trabalhar, tá no nosso emprego, faz o que a gente precisa fazer, vai embora para casa e no outro dia esse ciclo se repete, esse ciclo se repete, esse ciclo se repete. Muita gente acaba caindo na armadilha, principalmente, estou falando aqui no YouTube, né, do mundo digital, que você pode trabalhar, que você pode ter liberdade e tudo mais, mas quando começam a fazer isso, não consegue desenvolver rotina. Porque o que falta? Uma autorresponsabilidade. Então você precisa não cair nessa armadilha que, a partir do momento que você tem mais liberdade, talvez é o que você está buscando, porque se for renda extra, porque se você quiser ganhar uma grana a mais, você consegue manter o seu trabalho e buscar outras fontes de renda, seja aqui no digital, ou seja no presencial, ou seja no mundo físico mesmo. Você consegue balancear essas duas coisas. Agora, se você quer sair do trabalho que você está para empreender, você precisa saber aonde você está se metendo. Porque senão você pode se frustrar bastante. Porque quando você vai montar o teu próprio negócio, a responsabilidade e o peso das decisões vão aumentar muito. E aí você vai ver a vida que você tem no CLT pode ser muito boa, a não ser que você esteja trabalhando num lugar muito tóxico, muito ruim. E o problema disso aí não é você trabalhar para alguém, é o lugar onde você está trabalhando. Então você tem que não se confundir. Às vezes, se você achar um emprego que você gosta e tudo mais, você está conectado com a visão e a missão da empresa, você vai ser muito feliz ali e você pode buscar uma renda extra para complementar o seu trabalho. Porque cada um de nós vamos ter um contexto de vida diferente. Eu quero trazer uma clareza para vocês aqui. O que é que eu fiz? Eu trabalhei 8 anos de CLT. Não, desculpa. Eu trabalhei dos meus 18 anos até os meus 28 anos como CLT. Então eu trabalhei 10 anos de CLT, totalizando o total. Então, eu quero trazer para vocês aqui, quando eu tomei a decisão de sair, qual era, tá, o meu background, porque isso importa. Isso importa muito. Porque cada um de nós, a gente vai ter uma realidade de vida completamente diferente, certo? Cada um de nós, enfim, são contextos de vida que vão moldar, certo, a nossa realidade. Então eu e João, quando eu decidi sair para poder empreender, eu e minha esposa, a gente já tinha construído a nossa casa, que foi quando a gente se casou. A gente se casou em 2016, então a gente já tinha construído a nossa casa. Eu não morava na casa do meu pai, não morava na casa da minha sogra, eu e minha esposa, a gente tinha o nosso lar, certo? E quando a gente estava lá, a gente não tinha filhos, certo? Então as despesas que a gente tinha na nossa casa era baixa. E minha esposa, ela era concursada da prefeitura da nossa cidade, certo? Então ela era concursada da prefeitura da nossa cidade, eu tinha meu trabalho e ela era nutricionista. Então ela fazia os atendimentos depois que ela saía da prefeitura. Então a gente tinha 3 rendas lá em casa, 3 rendas. Quando eu tomei a decisão de sair, que foi muito difícil, eu lembro quando eu pegava ônibus para poder trabalhar e tudo mais, e estudava, via vídeos sobre um vídeo desse daqui, para eu tomar a decisão, eu demorei praticamente talvez uns 2 anos consumindo conteúdo e entendendo se realmente quando eu tomasse essa decisão, eu seria capaz de bancar essa decisão. Porque quando eu pedi para poder sair do meu emprego, eu falei, vai e não volta. Então você precisa ter muito claro o motivo do porquê você está fazendo isso. E foi em 2018, em janeiro de 2018 eu saí do meu emprego. E eu saí para não voltar. E não era porque o lugar que eu trabalhava era ruim, porque eu gostava muito do trabalho que eu fazia. E aí que tá, eu era
feliz do trabalho que eu estava tendo. Eu só comecei a ficar infeliz, mas isso era algo pessoal meu, quando eu comecei a ver que eu talvez estaria desperdiçando o meu tempo e o meu talento em um lugar que eu não poderia crescer. É isso. Então, quando eu comecei a ficar insatisfeito com a minha realidade, eu estava nesse cenário. E se você, às vezes, poxa, tem algo em você que você fala, empreender, trabalhar de carteira assinada, trabalhar para outras pessoas e tudo mais, isso não é para mim. Talvez seja o seu momento atual. Ok. Então, se a sua condição, o seu momento atual hoje é você trabalhar para alguém até você conseguir desenvolver um próprio negócio para que você consiga fazer essa transição, faça. Porque quando eu fui tomar a decisão, a minha esposa estava faturando mais ou menos já no consultório uns 5 mil reais. E eu ganhava seus 2 mil e pouco, Jéssica, minha esposa, mais uns 2 mil e pouco. Então lá em casa a gente tinha uma renda mais ou menos de 10 mil reais, todo mundo junto. Então quando eu saí, era aquela renda menor, que aí eu caí para dentro do negócio para balancear, né? Então eu tinha ali 4 meses. 4 meses. Eu tinha o meu seguro-desemprego para fazer o negócio dar certo. Então ou fazia aquilo dar certo ou fazia aquilo dar certo. E eu consegui cair para dentro, bater no peito a responsabilidade, porque quando eu fui para casa, e aí voltando lá no que eu estava falando antes, quando eu fui para casa, eu me deparei com acordar em casa e poder fazer o que eu quiser. Eu me deparei com não ter horário para poder acordar. E foi nesses momentos que eu comecei a desenvolver uma rotina que seja produtiva para que eu conseguisse desempenhar um bom trabalho. E ali foi um processo, e empreender é um processo de autodescoberta muito foda. E eu falo foda porque às vezes pode ser pesado para algumas pessoas e leve para outras. Para mim foi muito bom para descobrir quem realmente era. Porque Buraco à frente. Ó, buraco. Para eu descobrir quem eu realmente era. Então foi um processo de desenvolvimento pessoal, tá? Porque a gente vai lidar com frustrações, desafios o tempo todo. Você tem problemas trabalhando para outras pessoas? Tem. Parabéns. Isso não é nem metade da metade dos problemas que você vai enfrentar quando você empreende. E você saber lidar com esses problemas, isso é fundamental, tá? Então, o meu recado nesse vídeo aqui, o bate-papo que eu quero ter com vocês, não confundam montar um próprio negócio, que a vida de vocês já fica mais fácil. Vai ficar mais fácil é o cacete. Vai ficar muito mais difícil. Ela só vai ficar mais fácil, e aí eu tenho que ser sincero pra vocês, ela só vai ficar mais fácil a partir do momento que você entende, que você começa a gerar renda, que você consegue entender o seu negócio, que você consegue delegar esse negócio, que você não fica preso na operação desse negócio, certo? Vou trazer aqui a rotina de um gestor de tráfego. Gestão de tráfego dá grana? Dá. Eu tenho cliente, eu vivo esse mundo há muito tempo, eu tenho alunos e o objetivo desse vídeo, desse canal aqui, não é de forma nenhuma vender para vocês, é declarizar que ganham grana, que tem resultado. Certo? Só que aí, aonde é que mora o perigo, tá? Porque depois que a gente está fazendo esse trabalho durante muito tempo, a gente começa a ficar de saco cheio. Com você como gestor de tráfego, quando você está aprendendo tudo isso, você vai entrar dentro do gerenciador de anúncios, você vai ficar querendo lamber as coisas, e, meu Deus, isso é tudo maravilhoso, tudo muito lindo. Quando você começa a ter 10 clientes trabalhando, pô, você está ganhando grana legal, pagando as contas de casa e tudo mais. Depois de um tempo, você vai ficar de saco cheio de fazer o mesmo trabalho. É exatamente igual o que estava acontecendo, ou o que está acontecendo, talvez você com o CLT. Você está numa rotina fazendo a mesma coisa durante muito tempo e você fica de saco cheio daquilo ali. Só que você não pode largar, mesmo como CLT e mesmo empreendendo, mesmo sendo gestor de tráfego e tendo seus clientes. E aí vem desafios nesse meio do caminho para você entender. Paro por aqui ou cresço o meu negócio para que a partir de agora eu tenha que sair do operacional. Eu conheço vários negócios aqui da minha cidade, empresas de muito tempo, de 20, 30 anos. Eu quero que vocês pensem nos negócios de vocês. Que o dono fica ali no caixa, que o dono fica no negócio há 30 anos, de frente. Esse cara, ele conseguiu montar um negócio que com certeza sustenta a família dele e tudo mais, para estar esse tempo todo aí. Só que esse cara às vezes não tem paz, ele não tem liberdade, ele não consegue tirar dias e no meio da semana conseguir viajar, conseguir definir a própria agenda, porque ele está preso na operação.
Então, quando a gente está preso no nosso operacional, a gente não tem liberdade. Para mim, a pessoa que ela tem liberdade, quando ela conseguiu construir o próprio negócio, é que ela desenvolveu o próprio negócio, ela cresceu esse negócio, ela contratou pessoas e a partir de agora, sim, ela pode decidir a rotina que ela quer ter. Exemplo, hoje eu posso falar que eu estou nesse momento. Eu posso hoje, João, acordar de manhã cedo e não ir para o escritório e isso não vai afetar a minha empresa? Posso. No curto prazo. No longo prazo vai. Só que ainda assim a minha rotina é muito menos maçante do que no início. Então são desafios que a gente vai tendo quando a gente vai empreendendo. Então você sair de um CLT, de um salário que você tem, certo? Para poder empreender, você pode ganhar mais? Pode. Se você conseguir fazer isso, meus parabéns. Você está mudando de vida. Só que saiba que você às vezes vai entrar no mesmo limbo. E você entender o motivo do porquê você quer sair de verdade de um trabalho é fundamental. Às vezes é o trabalho e não o modelo de receita que você está tendo. Identifique, cara, você vai ser uma pessoa que vai ser muito boa, um funcionário muito bom e vai conseguir crescer dentro da empresa? Show de bola, dá o teu sangue ali. Porque responsabilidade, trabalho e dedicação, isso é para qualquer pessoa que quer crescer na vida. Seja trabalhando para uma empresa ou seja tendo o próprio negócio. Eu tenho talvez funcionários que trabalham comigo que ganham mais do que vocês aí que trabalham como CLT. E é uma decisão. E eu tenho pessoas que trabalham junto comigo hoje na minha empresa e que não têm planos e pretensão de construir a própria empresa, porque elas são muito boas no trabalho que elas fazem trabalhando para outra pessoa e fazendo com que a empresa cresça. E se a empresa cresça, a pessoa ganhe mais. Então, se hoje você está num lugar que você trabalha para alguém, que você não tem a visão de crescimento, você não consegue crescer nesse lugar, procure um outro lugar para trabalhar. Só que você também não pode jogar nas costas a responsabilidade do teu crescimento no teu patrão. Porque muitas vezes o problema é você. Às vezes você não se dedica, você está aí acomodado, você não se movimenta, você tem uma rotina de merda, você chega no trabalho cansado, você já chega, você é a pessoa negativa, entendeu? Tudo tá ruim. Entendeu? Eu, quando eu trabalhava e eu crescia rápido nas vezes que eu trabalhei nessas duas empresas, rapidinho eu fui promovido. Eu era pessoa, cara, pra cima, resolvia os problemas, matava no peito qualquer coisa que vinha pra frente. Eu não ficava, ai, mas eu não fui pago para fazer isso, isso e isso. Ah, mas nananana. Cara, eu simplesmente trabalhava e me dedicava e entregava lá. E rapidinho eu era reconhecido, certo? Então você precisa entender. O teu problema hoje de você querer empreender é você querer sair de uma rotina, é você não querer ter chefe, ou é você querer ganhar mais? Porque ganhar mais, existem caminhos que você pode fazer. Se na empresa que você está hoje, você não tem possibilidade hoje, atualmente, de ganhar mais, procure uma renda extra. Essa renda extra pode ser no digital. Se você tem família, se você tem filho e tudo mais, e aí voltando ao que eu estava falando lá atrás, o teu processo de decisão para meter o louco igual eu fiz, às vezes já passou essa fase. Se você tem família para criar e tudo mais, eu fiz isso lá atrás porque eu não tinha filho, não tinha responsabilidade. Se eu tivesse filho, o peso dessa decisão ia ser muito maior. Então, às vezes, você está num momento que você tem uma responsabilidade maior e você não pode tomar uma decisão e ir para um caminho, uma folha em branco, onde você não sabe o que vai acontecer. Foi isso que eu fiz lá atrás. Graças a Deus que no meu caso deu certo. Mas muitas pessoas podem dar errado. Então, se você hoje tem pessoas que dependem do seu dinheiro. Tem pessoas, principalmente filho, que depende, porque marido e mulher, cara, a gente dá um jeito, passar fome você não vai. Eu também, quando eu tomei a decisão, falei, cara, eu não vou passar fome. Não vou passar fome, então eu vou tomar essa decisão. Então, se é só você e sua esposa, ou você sozinho, meu irmão, vai pra cima. Agora, se tem outras pessoas que dependem de você, você não pode tomar essa decisão. Então você tem que, às vezes, buscar renda extra. E a renda extra pode vir no digital, pode vir no presencial e tudo mais. Mas saiba, cara, não estou ganhando mais dinheiro por quê? Comece a fazer perguntas. Comece a colocar interrogações na tua vida. O que é interrogações na tua vida? Ao invés de você falar assim, trabalho numa indústria que você trabalha em operação. Ah, sou mecânico de uma indústria, certo? Ao invés de você fazer uma afirmativa, você faz uma interrogação. Coloca uma pergunta. Por quê? Eu sou mecânico. Para você entender se você está feliz naquilo ou não. Por que eu ganho 2 mil por mês? Por que eu ganho 3 mil por mês? Ou eu ganho 3 mil por mês e você está satisfeito com isso? Ok. Mas comece a colocar interrogações sobre aquilo que você faz. Porque aí você vai começar a pensar e ter mais perguntas que às vezes você não vai ter a resposta logo de cara. Você vai ter que investigar tudo isso daí. E só o fato de você ter que investigar tudo isso daí, você vai tendo clareza das coisas que você precisa fazer ou não. Então, não caia na armadilha de que empreender é gostosinho. Não.
Se você sair de um emprego atual que você tá para poder empreender, tu vai trabalhar pra caralho. De segunda a segunda. Durante bastante tempo da minha vida, depois que eu comecei meu negócio, não tinha feriado, domingo, nem porra nenhuma. Hoje é o seguinte, das 5 horas da tarde, eu tô fechando meu computador e tô indo pra casa ficar com meu filho. O mundo pode estar acabando na minha empresa. Hoje eu faço isso. Mas durante bastante tempo, eu saía às 7 horas da manhã para poder trabalhar e ir pro escritório e voltava a hora que dá. 9 da noite, não importava. Eu tava lá para poder trabalhar e crescer meu negócio. Sábado, domingo, feriado, foda-se. Eu tava lá fazendo o negócio acontecer, entendeu? E isso aconteceu pelo menos aí durante uns 5 anos. 5 anos tendo uma vida que muitas pessoas que trabalham no CLT não gostariam de ter. Então, tenha clareza realmente do porquê que você quer crescer, tá ligado? Porque você pode muito bem crescer num trabalho ou você buscar empreender porque a tua veia é empreendedora e foda-se. Você não vai ficar... Ninguém vai mandar em você. Entenda isso, tenha clareza que você não vai se frustrar. Esse é o recado de hoje.